Eu sou a Kelly Reis. E eu sou a Tamires Reis. E esse é o Pod do Millennial. O podcast mais cringe dessa internet, com o oferecimento e a bênção de Carlos Acutis. Cadê a imagem do Carlos Acutis? Aqui, Carla Acutis. Você vai estar aqui com a gente, hein? O Santo Millennial. Então, bora lá, gente! Estamos na nosso quarto episódio. Meu Deus. Tô emocionada. A gente aguentou fazer 4 episódios, hein, Tamires? A gente se aguentou por 4 episódios. 4 episódios. E aí, estamos a todo vapor com um monte de pauta. Acho que pauta é o que não falta aqui pra gente. A gente tem pelo menos uns 2 meses aí, assim, já planejado. Fora as coisas que tem ainda na nossa mente, assim, passeando. Gente. E ó, estamos com 12 seguidores. Faltam 12 seguidores! Tem 8 pessoas para lançar o curso de balada. 88 pessoas, hein? Isso aí, 88 pessoas. Gente, se inscreve nesse canal pra gente reagir junto ao curso de balada. Entendeu? Então, ó, se vocês querem ver passando vergonha na internet, você tem que se inscrever. Conta pra tia Dirce, pra tia Fátima, pra a prima Sônia, manda pra Cleide também. Passa o zap pra elas. Né? Manda pra galera da Zumba, pra galera do Pilates. O povo manda da igreja. Vai lá, vai mandando. O grupo da Tupperware, manda pra todo mundo. Fala, gente, vamos lá, se inscreve, dá uma força pra essas meninas, porque a gente tem que ficar lembrando de como que foi a nossa infância, adolescência e vida dos anos 90 a 2000. É isso aí. Então, gente, qual que é a pauta de hoje, Tamires? Qual é a pauta, Sombra? Qual que é a nossa ideia com esse podcast? A gente quer comentar coisas dos anos 2000. Porém, a gente não quer comentar coisas óbvias dos anos 2000. Porque a gente poderia falar assim, o que foi moda? Aí todo mundo fala a mesma coisa, mas a gente quer trazer o quê? A gente quer trazer as novidades, as coisas que você vai olhar e vai falar assim, meu Deus, não lembrava disso, desenterrou. E hoje nós vamos falar de séries marcantes do lado B. Séries que você falava assim, caraca, eu assistia, nossa, pode crer. Essa é a pauta de hoje. Então a gente vai falar de umas séries bem malucas. Lembrando que se você lembrar de uma série que foi uma série maluquinha, uma série que só não você... foi surto, não foi um surto só da sua cabeça. Não estava nas 7 além, né? Depois a gente vai falar sobre essas coisas malucas dos anos 2090. Ó, então comenta aqui embaixo, coloca os seus comentários aqui no nosso YouTube, coloca aí no Spotify, onde quer que você esteja no planeta Terra, no universo, nos multiversos. Comenta e coloca aí qual que é a série que você achava que era um surto, que só você assistiu, mas que aqui a gente vai criar essa comunidade gigantesca de millennials que viveram surtos coletivos. Então, vamos lá. Então, em teoria, é só a parte 1, hein? Que a gente já tem uma parte 2 engatilhada, mas com possibilidade de partes 3, porque a gente também tem séries que a gente não lembra. Mas se você olhar e falar assim, nossa, é verdade, eu assisti. A gente precisa de vocês aqui da comunidade para poder comentar, curtir, engajar, para mandar para a galera mesmo, para a gente ficar criando essa comunidade, esse espaço que é o espaço do milênio, né, gente? Então, vamos lá! Vamos começar? Qual que é a primeira série, dona Kelly? Vamos lá, Lombardi! Primeira série é Smallville. Smallville! Somebody Não era Smallville, a gente chamava de Somebody Save Me. Somebody Save Me, exatamente. A série que fez com que a gente se apaixonasse por Tom Welling. E uma série que tem simplesmente a pessoa que eu mais amo na vida. Meu marido sabe, ele não tem ciúmes, tá, gente? Porque... É um acordo, né? Conjugal. Exato, né? Temos um acordo conjugal que parece Jensen Ackles como professor. Ele era professor de educação física, eu não lembro agora. Eu sei que ele teve Não, eu acho que ele era do time de futebol. Eu ainda não cheguei. Porque, assim, na verdade, eu estou reassistindo Smallville. Por quê? E quando passava no SBT, eu não esqueço até hoje, passava domingo, 11 horas da manhã. Todo domingo, 11 horas da manhã. Ou, como é que era? Era Smallville, o Superboy. As Aventuras do Superboy. Sempre tem uma versão em português em seguida. E aí, passava no SBT aquela bagunça, né?
Porque aí passava, tipo, temporada 1, temporada 2, aí do nada voltava a temporada 1 de novo, de repente tava na temporada 4, aí voltava pra 3. Então, assim, sequência de Smallville, não sei. Então a gente tá reassistindo. Tem essa loucura do SBT, né? Ó, eu vim assistir Supernatural depois que acabou, porque eu assisti Peak. Supernatural, a gente vai falar que Supernatural não é nem lado B, né? E também nem é Millennium. Supernatural foi filmado em 2005, então ela é mais jovenzinha, comparado com as séries que a gente vai falar. Mas, assim, era nesse pique SBT que você tem um episódio da temporada 1, depois um episódio da temporada 9, misturado com o episódio da temporada 7. Então, assim, você não tinha uma sequência lógica. A gente tá, beleza, estamos assistindo Smallville aqui, estamos assistindo. Então, aquela coisa bem maluca, e assim, era bem doido. Só que Smallville foi o que fez a gente se apaixonar por Tom Welling, teve Jensen Ackles, né, que é o grande amor da minha vida. E teve mais gente também, aqui agora que eu tô reassistindo é que eu tô vendo. Você lembra daquele ator vesguinho? Que a gente chamava, sempre chamava você que é que ele é meio vesguinho, que ele é meio vesguinho. Pronto, agora... Era um loirinho. Não vou lembrar o nome dele, mas ele tava lá também, que ele aparecia nas Todatinas, nas Tiger Pit, ele aparecia. Tá. Era um nome confuso. Se colocar aqui, ator vesguinho de Smallville, será que aparece? Aí tinha ele, tinha o carinha do Vampire Diaries também, que já apareceu. Teve um monte de gente, assim, foi tipo o berço para várias galeras da geração dessas séries novas. Então, é porque eu ainda tô reassistindo, acho que a 3ª temporada. Eu acho. Não, mentira, ainda tô na 2ª temporada. Gente, as séries eram longas, né? Cada temporada era tipo 25 episódios. É muita coisa, mano. Hoje em dia diminuiu um pouco, né, esse negócio das séries, que as séries têm ficado um pouquinho menores, mais rápidas, né? Antigamente as séries eram bem longas, assim, dá aquela impressão de que se assistia era quase uma novela inteira, né? Então. E aí é tipo, são 40 minutos, mais 25 episódios. Hoje em dia são 1 hora de episódio, mas são no máximo 10. Então, ficou menor, mas o episódio ficou mais longo. O ChatGPT está falando que quem era vesgo na série é o Lex Luthor, mas eu não lembro. Não era o Lex Luthor. Não, porque ele está confundido com... Porque o pai do Lex ficou cego. Mas não é. Jonathan Taylor Thomas. Será que ele? Será que é? Anyway. Jonathan Taylor Thomas. Ele mesmo! É o Jonathan Taylor Thomas? É o Jonathan Taylor Thomas! Ele era meio ele era mal bonitinho, mas a gente via que ele... Oh, meu Deus, a gente falando mal do homem. Oh, Jesus. Tadinho do homem. Ele fez o Jonathan Taylor, se eu não me engano, ele fez Sabrina, Aprendiz de Feiticeira. Então, e ele aparecia em várias revistas. Então, todos esses posters dele que tá aí atrás, tem alguns desses posters que ele aparece umas 2, 3 vezes. Os posters dele que estão aqui atrás é uma foto que a gente pode conversar com você também. A gente reagindo ao que está atrás dos posters, porque tem umas pérolas aqui. Mas a gente só vai abrir se você se inscrever no canal. Então é assim, agora a gente está na base do... na base da pressão psicológica. Exatamente. Então, se vocês quiserem... E aí, Smallville, eu achava que era tipo uma série de, sei lá, 5 temporadas. Depois que a gente cresce, a gente vê que é tipo uma série de 10 temporadas. Então aconteceu muita coisa. E quem assistia do SBT nunca vai saber que aconteceu tanta coisa. Não, porque não tinha uma sequência, né? Eles colocavam assim, vamos jogar aí, quem estiver assistindo, está assistindo, e beleza, vocês assistem aí e se vira para poder construir a história, então... Porque boatos, né, de que o Silvio Santos comprava as temporadas, assim, tipo, liberou, comprei. Meio aleatório, então não dá para saber... Na real, eu só vim entender que tinha tempo. Vamos lá, vamos pra pauta, né? Porque, nossa, vamos para a pauta. Não tínhamos TV a cabo, tá, gente? Lembra que a gente era pobrinho, né? Então, tinha essa questão, que a gente não tinha TV a cabo. Essa coisa de, vamos esperar a temporada acabar, porque aí vocês vão assistir. No próximo ano vai vir a temporada. Não, a gente assistia a pique SBT.
Enquanto tava todo mundo assistindo a terceira temporada, a gente tava, tipo, na primeira ainda. Porque tinha que passar, estreava lá fora, passava na rede fechada aqui. Depois que passava na rede fechada inteira, aí que a rede fechada vendia para a rede aberta e aí a gente ia assistir. Exatamente. Tinha essa questão. Então, gente, quando vocês estavam lá assistindo na Warner, HBO... Eu achava o máximo. Quem falava assim, eu assisti Gossip Girl. Eu falava, gente, quando que eu vou assistir Gossip Girl? Gossip Girl veio aparecer no SBT, sei lá, depois de 200 anos. A gente não assistia. Então, a gente assistia com a organização maluca do Silvio Santos, então a gente assistia dessa forma. Então, Smallville marcou a gente porque a gente se apaixonou pelo Superman, lindo, gatíssimo, Tom Williams até hoje, né? Até hoje. Inclusive, coisas aleatórias, ele vem para o Brasil. Babado. Ele vem para o Brasil, ele vem para um evento chamado Sana, que vai acontecer lá no Nordeste, é um evento nerd. Olha só. Então ele vem para o Brasil. E aí o Liminho, o nosso digníssimo, ele tem uma piada ridícula, que eu vou contar aqui, porque a piada é muito ridícula. Pode contar. A gente já assumiu que nós somos o podcast mais cringe da internet, então vamos lá. Ele falou assim, quando o Tom Willing foi escalado para fazer Superman, a pessoa que escalou ele chamou ele de Tom Willing, mas na verdade o nome dele é Wellington. Pior que eu acho engraçado. Eu sou muito riso frouxo mesmo. Então a gente vai chamar ele de Wellington aqui. Wellington. Né? O Wellington Superman. Wellington Porque Superman. quando você inverte o nome, Wellington. É ruim a piada, mas eu gosto de piada ruim. Eu tenho essa fama de gostar de piada ruim. Então é isso. Wellington é o homem que fez a gente se apaixonar por Superman, né? Ah, gente, que ó. Mas eu tinha um ranço daquela Lana, gente. Que menina chata, velho. Até hoje, na verdade, eu descobri que eu não tenho ranço da Lana. Eu tenho ranço da Chloe. Porque a Chloe era muito cagona. A Chloe sempre foi apaixonada pelo Clark. E aí ela nunca admitiu que ele sempre foi apaixonado pela Lana. Então, assim, querida, supera. Ele não te quer. Gente, e essa menina, essa atriz que fez esse papel... Babado, gente! Babado. Essa menina se envolveu numa treta fora das gravações, né? Ixi. Ela participava de uma seita. Gente, que babado, né? Como é que você pensa assim? A bicha o ícone foi da nossa presa. geração. A bicha foi presa. Eu vou até passar meu remédio. A bicha foi presa porque ela se envolveu com uma seita que eu não me lembro agora, não, porque era uma sigla lá do número romano. E aí, a bicha se envolveu, ela fazia aliciamento, um negócio assim e tal. Era tipo tráfico de pessoas, de órgãos, de afins. Eu falei, a bicha se meteu com um crime pesado, com seita, né? Na minha opinião, acho que ela ficou muito envolvida com o mural do esquisito de Smallville e ela falou, vou fazer uma vida real. Gente, babado, né? Loucura total. Aí, ela tava esquecidíssima, ninguém nem lembrava que ela tava... Quem era ela? Aí, de repente, a bicha aparece, assim, nos noticiários, envolvidas com essa seita aí. E negócio pesado. Não vou nem falar aqui para as plataformas não travarem a gente. Mas assim, malucona. Nem é a teoria da conspiração, é real, né? Um negócio assim que ela foi presa, se eu não me engano, acho que ela continua presa, passou por julgamento. Foi, porque foi muito pesado. Foi, tipo, muito, muito, muito pesado. Não foi aquela coisa assim, sei lá, o Chris Brown, que né, bateu na Rihanna. Não, foi um negócio muito pesado, muito pesado. Não, o Chris Brown bateu na Rihanna também, pelo amor de Deus, né? Não, mas é porque assim, depois de um tempo ele foi solto, né? Então, não vamos falar sobre a justiça dos Estados Unidos. Enfim, né? Mas ela diria o Michael do Teco Teco, né? Deixa pra lá, né? Deixa pra lá, piriri, né? Não, mas assim, a menina foi presa, foi pra responder porque ela participava dessa seita maluca aí que mexia com a mulherada, fazia tráfico da mulherada e aí você fala assim, oi, bicha, como é que você surge assim do nada? Anos que você tá fora da mídia e de repente você aparece nesse babado louco aí. Foi isso, gente. O Smallville tem muitas histórias, é berço pra muita coisa. É.
Que a gente fica marcado como uma coisa. Não, a gente não vai considerar tanto como série B, não sei, eu acho que. É porque eu acho que Smallville, por justamente ter a história do Superman, chamou muitas pessoas para esse horário das 11 horas da manhã para séries. E aí, a partir disso, a gente começou a assistir as séries Bs. Sim. Porque tinha as séries antes e as séries depois, antes de começar Domingo Legal. Exato. Então a gente meio que tomava café ali, tipo, porque, né, Superman e tal, vamos assistir coisa do Superman, mas e o antes, e o depois? O que passava antes, o que passava depois? Aí a gente começou a pegar coisa por ali. Foi quando, acho que foi o chamariz, né, pro SBT abrir o horário para aquela faixa, né, de horário. Uhum. Isso. Aí a gente esvazia Smallville, acho que já falamos bastante, né? Se vocês lembrarem de alguma coisa de Smallville, algum ator, alguma fofoca, alguma coisa, coloca aqui nos comentários pra gente. Comenta aí, fofoca, eu aceito. Exato. Lembrando que tem coisa do primeiro episódio do podcast que a gente não explicou, que é um mistério alfa para as gerações. É um mistério que está há semanas assolando o coração da geração alfa. O que é Lan House? O que é Lan House? Coloque nos comentários o que você acha. Não escreve o que é. É aquela trend. Escreva o que é Lan House. Só respostas erradas. Só resposta errada. Coloca aqui Lan House, só resposta errada. Agora vamos para a próxima. Qual que é a próxima, Tamiras? A próxima é uma que tem um negocinho no coração, que é numa daquelas que eu não assisti inteira, pelo mesmo motivo da TV aberta, que é não ter passado inteiro, que é Charmed. Jovens bruxas. I am the sun, I am the air. Jovens bruxas. Jovens bruxas passou, eu não lembro se passou no SBT, mas teve uma época que passou também na Band. Eu lembro na Band. E passou também no canal 21, que era uma loucura que tinha aqui em São Paulo também. E passou no canal 21. Então teve essa jornada. Eu não lembro agora realmente se passou no SBT. Eu acho que não chegou a passar no SBT, não. Eu tinha até a impressão de que passava na Manchete também. Não, na Manchete. Lembro. Não, mas era a Band mesmo, né? Era a Band. E era porque foi uma época muito, muito forte para o pessoal da bruxaria, né? Então, você tinha naquela época, assim, um marco para a cultura bruxa, porque você vai falar, Harry Potter. Não, Harry Potter veio depois, tá, gente? Millennial, que é Millennial, vai lembrar desse surto que eu vou falar agora. Teve aquele filme Jovens Bruxas, que era uma loucura esse filme. Foi, por anos, o meu filme favorito da vida. Sim. Teve o filme da Nicole Kidman com da Magia e Sedução. Gente, esqueci o nome da mulher. Nicole Kidman com a Sandra Bullock, da Magia e Sedução. Exato, da Magia e Sedução, que também tá dentro do coração. Ainda é meu filme favorito, assim, ó. Sim. Coisa mais linda. Aí teve aquela fase que estava mostrando aquela série, que talvez não seja tão série B, mas a gente vai fazer uma menção aqui da Sabrina, Aprendiz de Feiticeira. O Sabrina, primeira versão, gente. Primeira versão, não é Sabrina Netflix, não. Sabrina Netflix é releitura, não tem nada a ver. Mas a gente vai falar dela no próximo episódio. Não vamos falar dela hoje. Hoje o brilho vai ficar todo para Charmed, que era uma série de 3 irmãs bruxas. E elas... Piper e Phoebe. Como é que é? Rue, Piper e Phoebe. As 3 irmãs bruxas. Era coisa linda. E assim, os efeitos especiais toscos da época, porque não era alto orçamento, era baixo orçamento essa série. Mas assim, para quem gosta dessa temática mais mística, a temática assim de bruxaria, aquela coisa toda, a Charmed da velha geração, né, que a gente pode colocar assim, foi um marco. A gente era apaixonado, eu era apaixonado, a Tamires era apaixonada, todos nós que gostamos dessa mística éramos apaixonados. Muito antes de Harry Potter e afim. Né? O pessoal fala das Relíquias da Morte, gente, Relíquias da Morte não é nada perto daquele símbolozinho, que era tipo como se fosse um triângulo mesmo, e aí tinha tipo uns arcos. Lembra? Ele, se eu não me engano, ele é um símbolo fazendo referência aos celtas, né? Então tem uma referência muito forte. Então, nesse período, assim, 99, 97, então teve esses marcos da cultura que hoje o pessoal fala muito sobre bruxaria, né? Bruxaria hoje tá no hype, de certa forma, mas por conta disso, muito tempo antes de Harry Potter. Harry Potter veio bem depois disso.
Harry Potter estava sendo lançado em livro quando o Charmed já tinha estreado já. Então Charmed, essa turminha toda, Jovens Bruxas, estava fazendo renascer o encanto, né, das meninas que gostavam de bruxaria. Bruxaria também vai entrar. E aí tem a fofoca da série também, né? Porque era Plum, Piper e Phoebe. Aí eu não lembro que raio que aconteceu com uma das atrizes saiu e surgiu, entre aspas, a quarta irmã, que era a Paige. A Paige eu não assisti, não. Eu era tão fã da... Era da Plum, não era? Daquela formação original que eu me recusava a entender que tinha. Para mim, ela era filha bastarda, ela não ia entrar na minha... Exatamente. Eu não gostava dela. Coitada da atriz, não tem nada a ver com isso, mas para mim, eu sou bem tradicional. Era a formação. Tinha pegado mesmo. Vocês assistiram a nova versão do Netflix? Não, eu não assisti, porque eu sou apegada à formação das três lá, que era as três. Não tenho nem vontade de assistir. Lembrei também, teve um filme que foi marcante na época também, que foi o Abracadabra, né? Que é as irmãs Sanderson. Então, gente, aí você tá falando de mim? Pelo amor de Deus, Harry Potter. Que mano é Harry Potter, gente? Abracadabra é elite. É outro nível, assim, de magia. É outra atmosfera. Aliás, polêmica. Eu tenho certeza absoluta que J.K. Rowling plagiou toda essa galera. Porque hoje, quando você vai vendo as coisas assim, ela vai catando referência dos outros. Então, vocês acham que ela é genial? Vamos joga a bomba aqui, ó. Pega a bomba e... Várias referências de coisa, várias referências. Inclusive, nada me tira de que também Harry Potter tem influência de Castelo Rá-Tim-Bum. Também acho. Mas é isso. Aí você vinha nessa época, assim, a gente ficava encantado pela temática da série, das lindas, maravilhosas, né? E toda aquela parte gráfica de bruxaria também, né? O gato, o caldeirão, o livro que elas tinham, que era o livro das sombras, toda essa coisa assim, já até me arrepia de emoção. Eu vou assistir de novo, que eu lembrei, fiquei nada agora. Era muito bom. Lindo. Charmed é uma referência para quem gosta, né, dessa temática da magia, da ficção. Eu acho que formou uma geração, né, da galera que curte. Então, assim, gente, puro suco dos anos 2000, dos anos 90, foi Charmed. Próxima série. Essa série, assim, é uma série que parece que foi um surto coletivo. Sorino. Isso aqui é o meu Sorino, porque, né, o milênio sofre com problemas de inspiração. E é uma série que eu achava que só a gente conhecia. Mas, depois que eu achei no falecido Twitter, muita gente assistia. E depois eu achei o primeiro episódio no YouTube, que até agora eu não consegui assistir. Que é um surto, mas é maravilhosa, que é... Popularidade! Gente, que série! Era as duas personagens principais eram a Sarah McPherson e a Brooke McShield. Brooke McQueen e Sarah McPherson. É o clássico, né? O clássico modelo. Como é que é? E quando a gente é criança, que a gente fala Brooke McQueen, consegue falar Sarah McPherson. E é o clássico, né, daquela coisa de high school, né, aquela coisa de pessoas populares. A temática da série era sobre as pessoas que são populares e falavam nesse ambiente da high school, né? Então, essa coisa de high school era o auge pra gente dos anos 2000, 90, né? Acho que final dos anos 90, dos anos 2000. Meu sonho de vida era ter estudado numa high school musical, né? High school musical eu coloco aqui junto, né? E é aquele universo todo, né, de as disputas, os grupos, as paixões. Então, popularidade, ele mostrava muito essa pegada, né? Meninas Malvadas, a gente faz a referência dos filmes, mas assim, na cultura jovem daquela época, se falava muito sobre essa questão da high school. Então, assim, a gente aqui no Brasil, estudando nas nossas escolinhas pobrinhas, né, com o material tudo, as carteiras tudo quebradas, aí você olhava assim, ai, meu Deus, eu queria tanto um armário para poder colocar meu material. Era um armário, entendeu? Não precisava disso, a gente só queria ter um armário para ter a cena
de passar o boy, e aí você fica tipo, ai meu Deus, o meu armário, ai. Era essa cena que a gente queria, não era nem nada. E fora as líderes de torcida, né? A gente nem tinha, mal tinha aula de educação física, a gente queria ser líder de torcida, porque a gente queria paquerar os povos do time de futebol americano. Futebol americano nem tem no Brasil, mas a gente queria. A gente queria futebol americano, né? E popularidade, na verdade, ó, parando pra pensar, olha o surto, a loucura que eu pensei. Popularidade praticamente trouxe o que Malhação trabalhou depois, que são as temáticas adolescentes. Então, temática de problemas de imagem, né? Porque eu tô até com receio de falar o termo para não ser coisada aqui nas plataformas. Até a distorção, né? Distorção de imagem, né? Aquela coisa forte que tinha. Que tem até hoje entre os adolescentes, mas eu acho que a temática do popularidade, ele ficava escancarado ali, né? Então, acho que não vou dizer que foi a primeira, porque escancarado. Foi uma porta de entrada, porque eram assuntos que não eram tão falados assim. Bullying naquela época era normal, né? Era normal você ficar fazendo zoeira com as pessoas. Aí eu não sei assim se tiveram outras séries antes, mas Popularidade trouxe muito gritante essas questões. E aí todas as outras séries que vieram depois começaram a trazer muito disso também. Que aí você vê Gossip Girl, aí você vê, tipo, todas essas outras assim. E tinha essa disputa das personagens, mas o que ficou muito forte para mim, né, eu como uma mulher gorda que sou hoje, ficou muito forte a Carmen Ferrara, se não me engano, que era a menina gorda da série, e mostrava essa questão forte, né, da imagem, e ela fica com o cara mais gato da série, assim, meu Deus. Chocada, passada, ela ficou com o mais lindo, mais poderoso. O cara, acho que era capitão do time de futebol, que tinha essa coisa do capitão do time de futebol, né? Sempre é capitão do time de futebol. Aí ela fica com ele assim, e eu, adolescente, eu falei assim, gente, que maravilha, ela ficou com o cara mais gato, e não sei o que, aquela coisa toda. O que faz a gente falar muito sobre a importância da representatividade. Que às vezes tem gente que banaliza isso, mas é muito importante você ter essa questão da representatividade. Então, ainda antes de falar sobre essa temática, sobre corpo, sobre aceitação e tudo mais, você já tinha essa temática falando lá em 1999. Então, assim, popularidade, ele é um marco para a cultura teen da época, né? Eu falo que talvez não foi super valorizado como poderia ter sido, mas acho que justamente por quebrar alguns paradigmas normais. Então, quando você coloca uma Carmen se dando bem, às vezes até para a sociedade não era tão bem aceita. É tudo lá sem graça. Porque o normal é sempre a mulher mais bonita ficar lá com um cara bonitão. Nunca é uma quebra de estigma, né? Tanto que só teve 2 temporadas. 2 temporadas. Foi uma série pequenininha, mas uma série que marcou pra caramba. E assim, a gente fala da nossa experiência. A minha experiência assistindo Popularidade foi uma experiência que eu ficava assim, nossa, que maravilhosa. E ela linda, aquela transformação dela, aquela coisa toda, mesmo ela sendo uma menina gorda. Então, assim, eu sou muito fã de Popularidade. Quando eu lembro, foi marcante para mim como pessoa, assim, uma série que não teve o hype todo como poderia, como merecia até, mas quem não esquece, né, da rivalidade de Sarah McLachlan. Maravilhosa essa série. As séries eram muito profundas, né? Não sei como é que tá essa pegada assim. Tinha uma pegada muito profunda de temática, de reflexão. Você estava assistindo lá, tomando seu café da manhã, comendo seu pão na chapa no domingo, mas tinha umas séries que você ficava assim, caramba, né? Que negócio profundo, assim. E aí a próxima série que a gente vai falar tem essa profundidade, mas aí já não é mais o high school, né? Já é o ambiente da faculdade, que é Potabires! Felicity! Pra mim, é engraçado, a visão que eu tenho de Felicity é cabelos cacheados loiros. Ela é linda, né, aquela menina, gente? Que personagem bonita que ela era, né? E é uma série que não é tão presente comigo, porque eu justamente era muito mais nova. Então, eu assistia porque você estava assistindo, mas eu não prestava tanta atenção assim, né? Porque eu ainda era jovem.
Ela pega muito a temática da Felicity, que ela tá indo para a faculdade, né? Então, todos os dramas que ela tem indo para a faculdade, todos os desafios. Então, assim, é uma série que fala muito sobre essa questão. Aí tem o famoso triângulo amoroso, né? Que a gente baba quando tem um triângulo amoroso de 2 homens gatos ali atrás dela. A gente fica ali babando na história. E é uma série muito fofa, assim, é uma série muito bonitinha, né, dessa história dela ali. Que ela vivencia, né, entrando na faculdade, o triângulo amoroso, toda essa pegada aí que foi marcante. Por mais que a gente falasse assim, poxa, como é que seria a vida indo para uma faculdade? Como é que seria esse processo aí? E ela vai mostrando isso. E tem uns dramas pessoais dela, né? Eu não lembro muito dos detalhes da série, mas eu lembro que tinha uns dramas pessoais. Então ela é uma série mais reflexiva, Felicity. Era uma série. Não tinha aquela fofocaiada que tinha popularidade, né? Sim. Popularidade era babada, era tiro, porrada e bomba. Felicity, ela é mais reflexiva, ela é uma série até mais lenta, né? O enredo dela é um pouquinho mais lento, mas ela tem um peso emocional muito marcado dela, né? Dessa coisa da dificuldade, né, da própria época da faculdade, porque às vezes você precisa trabalhar, e aí você tem que conciliar trabalho com estudo, né? Tem toda essa questão, assim, que é pesada, né, para quem está ali 18, 20 anos. E é um momento de transição, né? Ela fala sobre o processo de transição, de você estar ali naquela vida adolescente, aquela coisa toda do você tá lá no ambiente da high school, você tá vivendo aquela loucura que querendo ou não tem aquele comprometimento tão grande, né? Aí quando você sai da vida adolescente para você entrar na vida adulta. Então é legal que Felicity, ela tem é uma das poucas séries, eu acho, que tem essa pegada de mostrar essa transição, né? Porque a gente tem muitas séries que ou é só vida no ensino médio, da high school, ou já é na vida adulta. Você tinha, naquela época, você tinha Friends, que são séries já marcadas, né? Séries populares. Felicity, não. Ela está nesse processo que é a transição dos dois lados. Então, como é que você vai ficar ali lidando com essa situação? Eu acabei de sair do ensino médio, no caso, a high school, estou entrando na minha vida adulta, como que eu vou lidar com essa vida adulta agora? Porque tem uma coisa importante nos Estados Unidos, e eu acredito que seja uma cultura anglo-saxã, de que assim, você fez 18 anos, se vira, boneco. Agora, não tem essa de você ficar na casa do seu pai e da sua mãe até você ficar velho ou você arranjar um emprego. Lá eles têm muito forte essa coisa assim, ó, fez 18, tchau, você vai para a faculdade, você vai trabalhar, você vai morar fora, você vai morar sozinho, agora se vira. Então, mostrar essas coisas, né, de uma forma... Era uma série muito delicada, era uma série muito sutil com relação à temática, e muito encantadora. Então, não tinha aquela pegada acelerada que nem popularidade tinha. Não sei se eu assisti hoje, pode ser que eu tenha um olhar diferente em relação às séries. Mas a impressão que eu tinha é que era uma série mais sutil, mais delicada, ela mostrava uma coisa mais da fantasia, né, da vida dela, então ela fica marcada justamente por essa delicadeza dela, por essa sutileza dos assuntos que ela tratava. Porque eram assuntos, querendo ou não, reflexivos e pesados, né? Para todo mundo, né? E aí você pega assim, mas o Brasil não é tanto assim. Mas se você pega, por exemplo, muito, que foi meu caso, né? Eu que saí de casa para fazer faculdade, eu tive que me mudar, eu tive que passar um tempo fora. Rola ali uma identificação, você está num ambiente que não é familiar, você está sozinho, né? Você tem que lidar com todas essas questões. Não é para todo mundo, mas de certa forma quem vive acaba tendo ali uma representatividade mesmo. Cria uma identificação com o público, né? O público que acaba tendo isso, ele se acaba se vendo, né? Então, você tem poucas obras que colocam essa característica, né? Essa fase, querendo ou não, é uma fase de transição. Então, tem essa coisa dela ir para... Acho que ela vai para Stanford, se eu não me engano. Ela tá indo para Stanford. Na sinopse, ela tava, na verdade, ela trocou. Acho que ela ia para Stanford e aí depois ela precisou ir para a faculdade de Nova York. Então, tem essa troca, assim, você tá com uma coisa e aí você tem que mudar planos e ir para outra e, enfim. E deixar o namoradinho, né, do ensino médio, aquela coisa toda. Então, assim, é uma série que eu tenho carinho. E, assim, aquele cabelo lindo dela, né, que é muito marcante, a Kerry Russell, com aqueles cabelos, aqueles cachos dela, né, enroladinhos, aquela coisa bem... Ficou bem marcante. E também, para a época, é uma coisa muito nova, né, porque
Você tinha ali aquele monte de loira com cabelo super liso, e era só ela com cabelo cacheado, né? Então foi bem forte, assim, a figura dela. Fica como outro ponto de representatividade que a gente coloca ali, né? E aí você vê todas as meninas cacheadas depois, muitos anos depois, assumindo os cachos, mas você vê que teve uma quebra de padrão de estética, né? Você tinha todas as meninas, todas do mesmo estilo, e a Kerry Russell com aqueles cachos maravilhosos dela. Para a época, porque talvez quem está assistindo não vai entender, mas para a época isso era muito significativo. Assumir os seus cachos. Era uma coisa maluquíssima. Próxima série! Vamos para lá. Para falar em drama, vamos aqui para o momento drama. I don't wanna be anything, One Tree Hill, gente. Lances da vida. Chad Michael Murray. Tem que ter, né? Tem que ter o nome da série, tem que ter um subtítulo, porque senão não é SBT, né? Não. Que série era essa, gente? Era uma série que a gente ficava ali, não sabia se ficava na paixonite, se chorava pelo personagem. Chad Michael Murray, o primeiro amor de muitas meninas aqui que estão assistindo, né? Eu ouso dizer que Chad Michael Murray está para uma geração que foi Jensen Ackles para outra geração. Pode ser. Por onde andará Chad Michael Murray, né? Não lembro. Onde andará? Porque ele era o queridinho, lindo. Só que e muita gente confunde também, gente. Lances da vida é uma coisa, ou se é outro. A hypada é ou se. Todo mundo sempre fala de ou se. Mas existiu um Lances da vida aí. Existiu um One Tree Hill, que era na mesma pegada, e muita gente confundia porque eram dois protagonistas loiros, padrão, blá, 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 mas são pessoas diferentes, são coisas diferentes. E essa série era babado, né, gente? Que série babado. O que tinha, né? Tinha um menino que jogava basquete, e aí, eu vou colocar mesmo o nome se bem porca aqui, depois o Crimes pode colocar a visão dela. O garoto, ele estava no time de basquete, e se eu não me engano, ele descobre que ele é irmão do cara que ele não gostava. Sim. Era um babado assim. Gente, imagina, né? Ser irmão de uma pessoa que você não gosta do time de basquete, que era o Nathan e o Lucas. Ele é o Lucas. Chad Michael Murray fazia o papel de Lucas Scott. É. E aí ele descobre que ele é irmão do Nathan, que é o outro, que é o Moreno, né? Era a divisão, o loiro moreno. O loiro moreno, exatamente. E assim, primeiro tinha esse babado que ele descobre que ele é irmão do cara que ele odeia na escola. E depois ele sofre um problema do coração e ele tem que parar. Ele teve problema do coração, gente. Ele é cardiopata. Entra naquilo que a gente fala do SBT. Você assiste uma temporada, depois você tem um salto temporal, você não sabe mais o que aconteceu. Eu não lembro disso. Sim, ele é cardiopata. E assim, é uma série maluca nesse sentido, porque é uma série. É puro drama. Mas é o drama adolescente da época. Né? Então, assim, a gente assistia e você ficava assim, aquele ódio mortal do Nathan, mas depois você entende porque que o Nathan é do jeito que ele é, e você fica lá com dó do Lucas, mas depois você fala assim, não, o Lucas, ele também tem as coisas que ele faz que é tóxico, então assim, você fica naquela coisa de quem eu amo, quem que eu odeio. E a trocação de casal, né? Que era uma putaria. Exatamente. Porque um pegava a mulher do outro, que pegava a mulher de quem, não sei o quê, porque as duas se apaixonavam pelos dois, e aí os dois se apaixonavam pelas duas, e não sei o quê, não sei o quê. Era que série maluca, né, gente? Era uma pegação total aquela série, né? Parecia umas novelas que tem por aí, né? E é engraçado porque One Tree Hill, em teoria, é uma série meio high school, só que ela não era uma série high school normal, uma série dramática mesmo. Sim, porque pega muito esse drama dos dois serem tipo inimigos, mas conforme você vai assistindo a série, você vai vendo que eles têm muita coisa em comum. Então você fica naquela coisa assim, tá, mas pra quem que eu vou torcer, entre aspas? Porque eles eram as estrelas do time de basquete da escola, né? Sim. Então você ficava muito naquela pegada, pra quem que eu vou torcer, entre aspas, né? E a gente ficava nessa. Da mesma forma que você vai trocando os casaizinhos, você vai trocando o seu apreço. Sim. De uma hora você sente um ódio mortal do Neymar, depois você sente um ódio mortal do Lucas. As vozes alfa estão de férias, gente. As vozes alfa estão de férias, então elas estão participando eventualmente do episódio. No fundo.
Então, assim, One Tree Hill é uma série que era aquela coisa assim, ou ame ou deixa, né? Aquela coisa bem, você gosta, uma hora você gosta, outra hora você não gosta, uma hora você tá torcendo por um casal, outra hora você não tá torcendo. Era essa loucura. Então... E também nunca terminei de assistir, porque ela tem 9 temporadas e deve ter passado 3 ou 4 no SBT. 9 temporadas, gente, babada, não 9 sabia. temporadas, mano. E é aquele mesmo esquema, 9 temporadas, que cada temporada tem 20 e poucos episódios, então, tipo, é uma série longa. Mas eu nunca cheguei a terminar de assistir, não. Tá nos planos, né, de reassistir. Tem gente que vira pra mim e fala assim, mas que maluca, você fica assistindo série velha. Porque eu quero saber a história. A gente pegava o negócio andando. A gente quer entender a estrutura da série. Ué, o que fim deu pra cada um, né? Terminei de assistir O.C., odiei o final de O.C., odiei, mas eu fui até o final, porque eu falei, o que acontece? Porque as pessoas não entendem. Só quem assistiu pelo SBT e só pelo SBT vai entender o que a gente está falando. Porque a gente não tinha a estrutura da série. A gente assistia os episódios tudo jogado. Então a gente não faz ideia de como é que terminava aquilo. A gente não entendia nem como começava e nem como terminava. Então quando a gente vai assistir depois, na plataforma, é para entender começo, meio e fim da série. Então, One Tree Hill, eu sabia que tinha essa loucura, esse babado dos dois serem irmãos, deles jogarem lá basquete, um odiar o outro, mas a gente não sabe como é que a coisa se movimentou, era muito louco. Alguém morreu, se não morreu, sei lá, né? Tem todas essas coisas malucas. Trocou personagem, acabou o contrato de um e enfiou o outro, não sei. A gente fica louco, né? Friends, por exemplo, Friends eu vim assistir mais velha. Friends eu só assisti também depois que acabou, porque a gente não tinha televisão a cabo, né, lembrando. E aí eu fui assistir Friends depois de mais velha também. Eu tenho uma opinião polêmica sobre Friends, não gosto eu muito de Friends. Não é minha série da vida. Joguei, saí correndo. Aí, então, se vocês são Friends maníacos aí, podem colocar o... Não. Coloca aqui, né? Pode me xingar aí nos comentários. Pode xingar, gera engajamento. Vai gerar engajamento. A gente quer polêmica, a gente quer números para divulgar o nosso curso de balada. É isso mesmo. Então, se você, fala assim, manda para aquele seu amigo que é muito fã de Friends. Assim, essas duas malucas estão difamando Friends. Vai lá xingar. Pode mandar, não tem problema. Pode mandar, a gente quer engajamento, sim. Queremos... E assim, falei, tô leve. Não gostava. Não. No final, você fala assim, ai, que bonitinho, ai, que incrível, Depois que passa um tempo, eu não tenho vontade de assistir de novo. Por quê? Porque eu acho, por exemplo, o Ross um saco. Ele é chatão, né? Muito chato. É o pior casal que existe. Eles são muito tóxicos. Exato. E assim, beleza, pra época, você fala assim, que bonitinho, ai, que legal. Mas hoje em dia é chato. A gente evolui, é que são chatos. O melhor personagem pra mim sempre foi o Joey, por mais que as pessoas tentassem. Ele era um cara famoso, bonito, e tinha aquele monte de amigo pé no saco que ele tinha. Que ele também era mulherengo. Ele era um cara legal e aí ficava aqueles monte de amigo dele que mas ele era tóxico também. Não, todos os personagens. Deixa eu falar sobre toxicidade nas séries. Aí a gente tá lascado, né? A gente abriu uma pauta. Assistir o El Patrulha das Crianças é desesperador hoje em dia. Desesperador. É uma pauta. Você vai abrir uma pauta, aí a gente vai ter que falar sobre esse assunto. Não sei, vocês querem polêmica, gente? Vamos. A gente pode comentar séries hypadas millennials de um novo ponto de vista. Boa. Vocês querem? Se vocês quiserem, coloca aqui nos comentários. Vocês querem polêmica nesse canal? Vocês querem? Vamos falar de coisas polêmicas. Vamos falar sobre mamilos. Assuntos polêmicos. Vamos falar sobre isso. Enfim, One Tree Hill é isso. Era uma série que, pra gente que assistiu no SBT, era meio sem pé nem cabeça, mas a gente entende, foi marcante para a nossa vida. Porque também tínhamos os crushes no loiro, no moreno, aquela coisa toda das meninas. Também tinha a personagem de cabelo cacheado também, que eu não vou lembrar o nome dela, deixa eu tentar lembrar o nome da bonita lá. Brooke e as Davis. Músicas, né? As músicas eram muito marcantes também. Acho que era a Brooke Davis, se eu não me engano. Você falou do cabelo cacheado, mas tinha uma coisa do cabelo cacheado naquela época, né? Lembra da personagem do filme Cidade dos Anjos? Lembro, que era a Meg Ryan.
Segue vai, exatamente. É que engraçado é que eram só loiras. Só loiras. Morenas de cabelo cacheado não existiu, né? Então, é meio maluco isso, não sei. É isso. Né? Então, One Tree Hill a gente fecha. A próxima série é uma série polêmica para nós. Para as Irmãs Reis, era uma série polêmica, porque minha mãe não deixava a gente assistir. Mas a gente assistiu depois de muitos anos. E foi uma série que marcou uma geração, que é Confissões de Adolescente. Um clássico. Confissões de Adolescente. E aí a gente se sentia mal porque o universo inteiro assistia, porque passava na TV Cultura. TV Cultura é TV aberta. Todo mundo comentava os assuntos e só a gente não. Por quê? Porque a gente não podia assistir. Por quê? Porque ensinava a namorar. Exatamente. A série ensinava a namorar, gente. Babado total, né? E não era ensinar a namorar, gente. Era coisas adolescentes, normais. Minha mãe tinha esse termo. Minha mãe falava que era uma série que ensinava a namorar e babado loucura, aquela coisa toda. Aí, o que acontecia? Era uma série que era extremamente... Falava sobre temática adolescente, na época, acho que era a TV Cultura que passava, né? Sim, era na Cultura. Tanto é que ela reprisou ano passado, no aniversário da TV Cultura. Eles fizeram uma programação muito legal, pena que eu não consegui assistir inteira. Que era tipo, segunda-feira reprisou Bigman, terça-feira Mundo da Lua, quarta-feira Confissões de Adolescente, quinta-feira não sei o quê, sexta-feira não sei o quê. Então tinha uma programação muito legal, assim. Sim. Então, foi muito legal de rever alguns episódios, mas eu não consegui terminar de ver inteiro. Qual? Que eu não entendi. Confissões de Adolescente, eu acabei não acompanhando até o fim essa reprise, né? Assim, eu não tenho muito para falar porque eu só assisti depois. Uhum. Mas é uma série que tinha assim, ela falava sobre os temas, acho que foi baseado num livro, se eu não me engano. Numa peça. Uma peça de teatro, isso, uma peça de teatro. E você tinha, assim, atrizes que ficaram muito famosas depois, que você tinha Débora Seco, bem pitiquinha, ela fazia Carol naquela época, e era novinha, uma coisa assim, bem, bem louco, aquela temática, né? E minha mãe não gostava, porque ela, como falava de assuntos da adolescência, minha mãe falava que tá ensinando coisa errada para as crianças, que não sei o quê. Era uma série muito... 4 irmãs, e aí cada uma numa idade, então a mais velha já estava indo para a faculdade, aí tinha a segunda mais velha que ela não namorava, uma coisa assim, tipo, ela era meio que encalhada, aí tinha a terceira, que eu não lembro qual era a referência dela, e a mais novinha que era a Débora Seco, mas não só a Débora Seco, porque assim, todo mundo lembra da Débora Seco porque ela era mais marcante, mas tinha a Daniele Valente, que também ela virou Efigênia depois. Efigênia? Lembra da Efigênia? Aquela personagem que era referência a Ginny, um gênio? Ah, sim, no Zorra Total, não é? Então, ela, e ela era pequenininha. Mas é porque todo mundo fala muito sobre essa novela, porque eu acho que foi essa série, porque foi uma grande revelação de atrizes com a temática brasileira também, porque já era uma história brasileira. Então, tipo, meio que a TV Cultura trouxe muito disso e deu certo. E aí eu acho que muito provavelmente, não sei se isso tem registro, mas muito provavelmente por conta de Confissões de Adolescente foi que eles perceberam que dava para fazer Malhação, por exemplo. Sim, foi a primeira, acho, quando eles perceberam o sucesso da série, porque a série foi escrita pela Maria Mariana, né, se eu não me engano. Ela escreveu a peça, aí foi para a televisão, e aí como fez um sucesso gigantesco, foi que o pessoal falou assim, pô, esse público adolescente, eles querem assistir alguma coisa, tem um público ali para assistir. E aí, quando viram o sucesso que foi, porque se a gente for parar para pensar, era uma série muito lado B, né? Porque passava na TV Cultura. A TV Cultura é uma TV de São Paulo, do estado de São Paulo, uma TV, inclusive, estatal, se eu não me engano. Sim. Mas ela tomou uma proporção nacional que foi um negócio muito louco.
E aí você... É engraçado que, como você é adolescente, ela é uma série que só tem uma temporada. Né? Não, ela tem 3. Tem 3 temporadas? Tem 3 temporadas. Mas a temporada com eles? Com o elenco que a gente conhece? Aparentemente, sim. É porque eu tenho um aplicativo, que é um aplicativo que eu registro todas as séries que eu assisto. E aí, esse aplicativo também, ele me fala onde tá cada série. É o Just Watch? Não, é o TV Time. E aí, no TV Time, tá aqui escrito 3 temporadas. Olha, não sabia não, achava que era só uma. Babado, gente. E aí tem, inclusive, uma outra, um remake, feito em 2014, que é um filme. Fizeram meio que um filme. Da mesma série, no caso. Nem sabia que tinha. E dá para assistir na Amazon. Na Amazon. Na Amazon e na Apple. Mas tá. Bom, temos controvérsias aqui, porque aqui diz que foram 2 temporadas, tem gente que diz que foi uma. Eu até tô tentando pegar, porque assim, no aplicativo, quando você clica no episódio, geralmente tem uma fotinho aqui. E aí dá para saber mais ou menos como é que é qual episódio que é, até para você lembrar. Show. Justo com o episódio adolescente não tem essa fotinho. Então... Aí, temos um limbo. Ajuda a gente aí a descobrir quantas temporadas tinha. No Google diz que só tem uma. Então, não sei. Aí aqui diz que foi de 94 a 96. Fica aí o questionamento. Alô, TV Cultura, ajuda nós aí a entender. Show. Aí tinha o Paulo Gustavo, que era o pai das meninas, né? O Paulo Gustavo não, o Luiz Gustavo, que fazia o papel de Paulo, que é o pai das personagens, das 4 meninas, e ele tem esse drama, né, de poder viver a adolescência das 4 filhas, e aí você tinha as temáticas, né, as temáticas de menstruação, namoro, todas essas coisas aradas, assim, né, que a gente via que era a temática principal da série, né? E temáticas muito presentes para as meninas, né? Então, até aquilo no próprio aplicativo, o nome dos episódios são muito coisas que a gente tinha mesmo, tipo, o que é você quando crescer, sobre melhor amiga, tipo, virgindade, uso de substâncias ilícitas, a questão do próprio relacionamento do pai dela com a madrasta. Então, coisas bem interessantes, né? E praticamente virou como se fosse um estudo, né? Do panorama do que é ser adolescente. Exato. Então tinha muita coisa infantil e muita coisa adulta. E aquilo que a gente falou também até da Felicity. As coisas adultas eram muito adultas. Tipo, mais de 30 anos. Sei lá, não tinha essa transição, esse limbo que é você entrar na faculdade. E esse limbo que é sair da faculdade também, né? Porque a gente é desempregado, pobre, mas com diploma. Né? Então, é isso. Como é que é você fazer sua vida? Eu acho que, na real, você não tem nem muitas séries que falam sobre isso, sobre como é que é a vida depois que você se forma, né? Como é que é essa coisa de ser adulto júnior, né? A gente brinca, né? Como é que é ser adulto júnior nesse rolê? Na verdade tem, mas tem outro episódio. Dá uma série que fala sobre isso? Não que fala exatamente, mas é nessa fase. Qual? Jack e Jill. Jack and Jill. Nossa, outra série do lado B. A gente vai comentar dela depois. Essa é a parte 2. A outra série do lado B. Então tinha essa coisa do Como Ser Adolescente, que era uma série marcante. Acho que marcou uma geração. Essa geração que assistiu O Mundo da Lua. Essa geração que tinha assistido todas essas séries que eram da TV Cultura. Se eu não me engano, acho que depois passou na rede aberta pela Bandeirantes. A Bandeirantes acabou passando essa série também. Porque, como a gente falou, é uma produção TV Cultura, mas TV Cultura era local. Ela ficou conhecida no Brasil quando ela vai para Bandeirantes, se eu não me engano.
É isso, eu não chego a lembrar, não, porque eu assisti, quando a gente tentava assistir, a gente assistia pela SBT, pela cultura mesmo. Deixa eu só dar um recado aqui. Continua aqui, vai para os comerciais aqui, ó. Pronto, estava dando os recados dos comerciais aqui, ó. E essa é a vida, gente, porque a gente que é milênio, a gente tem, né, não tem ainda um estúdio, né, com criança de férias, a gente tem essas questões aqui no meio, com a geração alfa aqui, ó, buzinando no ouvido. Exatamente. Agora vamos para a última do episódio, que eu acho que essa daí, a gente não sabe se é lado B, se não é, estamos na dúvida, decidam aí nos comentários se é lado B ou se não é. Mas que marcou, assim, acho que vale a pena a gente falar, porque literalmente moldou o humor de muita gente, moldou gerações, mas a gente não vai falar do óbvio. A gente vai falar da lado B. Exatamente. Que, por muitas pessoas, e eu sou uma delas, é melhor do que a hypada. Qual será, gente? Qual será? Que rufem os tambores! Vamos falar de Chapolin Colorado. Chapolin Colorado. O herói latino-americano, gente. Chapolin Colorado, eu acho, pra mim, na minha opinião, que é melhor que o Chaves, tá? Desculpa. Quando eu era criança, eu achava a temática do Chapolin mais rebuscada. Então, eu preferia Chaves. Depois que eu cresci e entendi o humor, aí eu falei, gente, Chapolin é absoluto cinema. Exatamente. Tem os episódios que são assim, episódios que a gente sabe de cor salteado. E tinha os episódios... esse da jovem camponesa que vai todos os dias no campo para colher lenha, né? Para colher lenha. É aquela coisa que ficou super marcante pra gente. E tinha um episódio do lobisomem, que aquele barulhinho do lobisomem me arrepia até hoje quando eu assisto. Tinha episódios dos aerolitos. Não são pedras, são aerolitos. Então você acha que... Já chegou o disco voador! Tem coisas assim que você tem em Chapolin que marcou gerações. Os duendes, o episódio dos duendes. Tinha aqueles bonequinhos assim. Aquele me dava muito medo. Mano do céu, uns bichinhos que... Nossa, os bichinhos pareciam os Labubu. Os Labubus. É verdade. Era tipo uns Labubu que aparecia assim. E assim, você via claramente que era um fantoche. Mas a gente tinha medo, né, meu? Mas a gente tinha medo. De medo aquele negócio. Meu Deus do céu. Não, e assim... Como você falou, é absoluto cinema mesmo, porque tem episódios assim que ele faz referência à literatura. Por exemplo, o episódio do Fausto, do Chirin Chirion. Chirin Chirion. Depois eu fui descobrir que isso daí é um clássico da literatura, que é a história do Fausto, né? Então, assim, você vê a genialidade do Bolanhos, assim, fazendo essa série. Pra mim, assim, Chaves foi marcante? Foi, mas Chapolin é um negócio assim, é uma coisa à parte. Churin, tchum, fly. É uma coisa que era muito marcante, gente. E ele, as frases ótimas dele, né? Que é o suspeitei desde o princípio. Aquela coisa toda dele. Não, e o vilão, né, que é simplesmente o melhor vilão de todos. Desculpa aí, Marvel, desculpa aí, DC, mas Tripa Seca é um ícone. Tripa Seca dá medo até em Walter White, para pensar, né? Muito melhor. Seca é maravilhoso. Dá pra fazer vários episódios, assim, vários comentários, né? O que Tripa Seca faria em Guerra Civil dos Vingadores? O que Tripa Seca faria em Velozes e Furiosos? O que Tripa Seca faria em Jurassic Park? Tu pega todos os... Porque ele era dava um medo tremendo dele. Tinha um episódio que eu lembro, mas aí não era o Tripa Seca, era do Pirata. Que ele tinha lá, que ele ficava preso, e tinha aqueles piratas lá, ele ficava preso, gente, dava um medo terrível daqueles piratas lá. Então, assim, Chapolin, eu acho que
Chapolin, chegamos à conclusão que dava mais medo do que tudo. Provavelmente por isso que quando eu era mais criança, eu não gostava tanto de assistir. Você ficava com medo, né? Provavelmente. Bom, vamos falar sobre coisas que Tamires tinha medo, né, Tamires? Né? O clipe dos O episódio do Castelo Rá-Tim-Bum é traumático até hoje. Inclusive, parênteses, né? Eu faço aula de balé com Cassius Capim. Até hoje. Olha que chique. E aí, toda vez que eu penso em Castelo Rá-Tim-Bum, eu lembro muito desse episódio do lobisomem, mas até hoje eu nunca falei isso pra ele. Do episódio do lobisomem. O episódio do lobisomem, eu acho que ele traumatizou uma geração inteira. Completamente. É muito medonho. E o Chapolin tinha muitos desses episódios que dava medo na gente, né? E eram episódios, assim, muito loucos, assim, se você parar pra analisar, era muito maluco. Tinha aquele bebê gigante, você lembra do episódio? Que era o professor Girafales, né, que fazia. Era uma coisa muito louca, assim, era muito, assim, era psicodélico o negócio. Na verdade, né? Era completamente esquizofrênico. E acho que por isso que é tão bom. A gente pirava, né? Então é uma coisa que beirava o absurdo. Então, só que era super divertido. Tinha uma musiquinha, não era? Do bebê. Eu não vou lembrar. Não vou lembrar. Era a música dos aerolitos, do episódio do espaço. Eu esqueci qual era a musiquinha. Então tinha coisas assim muito marcantes no Chapolin. Se a gente parar para pensar, é o herói que todos nós precisávamos, né? Porque ele é maravilhoso. Quem é Homem-Formiga perto da pílula de Nanicolina? Era maravilhoso, gente. Então, tem os nossos favoritos, né? Que, na verdade, olha a pira que eu já peguei aqui. Essa pílula de Nanicolina pode fazer referência a Alice no País das Maravilhas. Exato. Gênio! Ele é gênio. Por isso chama Chespirito, né? Você sabe por que ele é apelido do Bolanhos fica como Chespirito? Não lembro, eu sabia que era, mas eu não lembro. Conta pra galera. É porque é o pequeno Shakespeare, né? Porque ele é baixinho. Então, o pequeno Shakespeare. Ele tinha uma genialidade, né? O Bolanhos, em relação à criação das coisas. Tem a série dele que eu ainda não assisti. Também não, tá na Max, né? Max, não estamos recebendo nada para poder divulgar, mas, né? Se quiser, poderíamos estar divulgando aqui. Mas tem essa série e faz essa referência de que ele é o pequeno Shakespeare, na real, né? Então, Porém, entretanto, todavia, tem também uns BOs, né? Porque ele era gênio, mas também ele, como pessoa física, ele era complicado, né? Tinha os babados, né? Babado, né? Babado máximo, de que ele talaricou um Kiko. Essa é a maior fofoca. Sim. Essa é a fofoca number one. A fofoca number two foi que parece que ele, por muitos anos, impediu a atriz da Chiquinha de falar sobre o Chaves. E ela tinha um babado de cada um querer os direitos autorais do personagem, né? E ele não queria dar esses... Então, mas depois descobriu-se de que a Chiquinha não é um personagem que ele criou. A Chiquinha é um personagem que a atriz criou e fazia dentro do Chaves. Aí, depois que deu o BO, ela ficou tipo, o personagem é meu. E ele, mas é porque ela ficou conhecida no Chaves. Ela falou, mas o personagem é meu. E aí rolou esse BO, não sei o quê, dedo e gritaria, e aí parece que ela conseguiu de volta os direitos do personagem. Tanto que no desenho, né? Que no desenho ela não aparece, né? No desenho do Chaves. Porque ela, tipo, pegou o direito de volta. Então tem todos esses BO aí de que ele foi muito genial, mas ele também foi uma pessoa muito problemática de se lidar. Gente, babado, né? Que loucura. Loucura, dedo, tudo que você falou aí que a gente não pode mencionar aqui. E gritaria. Exato. Então, assim, Chaves, ela ficou muito famosa, a galera fala muito do hype do Chaves, mas Chapolin, eu tinha a impressão de que não passava tanto no SBT o Chapolin, que era muito mais episódios do Chaves do que do Chapolin. Hoje em dia só reprisa o Chaves mesmo. Mas Chapolin era eu acho que, não sei, eu ouso dizer que, na minha opinião, era melhor. Tá aí uma fantasia pra ir pra CCXP, ó. De Chapolin? Cosplay de Chapolin. Cosplay de Chapolin. E eu gosto muito do episódio do Chirrin Chirrion, adoro. Então,
O povo fica falando sobre o Supercalifragilisticexpialidocious. Fala Parangarico-Tirumíruaro. Parangarico-Tirumíruaro. É isso aí, ó. Anos que a gente decorou isso daí. É o melhor feitiço que existia, né? Parangarico-Tirumíruaro. Plim. Era exatamente, assim... na minha cabeça, né? Plim. Tem até os efeitos sonoros que a gente lembra, né, da série. Que dava aquele atraso de 3 segundos pra soltar o pó. O puro suco dos efeitos especiais era maravilhoso, né? Era maravilhoso. Você sabia que era fundo verde, mas era maravilhoso. A gente se divertia demais. Era muito bom. Então é isso, Millennials. Vocês lembram de outras séries que eram mais... Do lado B. Não vale falar as normal, não, porque todo mundo fala das normais, das hypadas. Vamos falar de Visões da Raven. Não. Vamos falar de O Maluco no Pedaço. Não. A gente quer o lado B. A gente quer o lado B, isso mesmo. Então, ó, se você lembrar de uma série que na sua cabeça você acha que só você assistiu, porque tem essa pira também, né? Tem essa pira. A gente pode até colocar um episódio só sobre coisas que a gente acha que foi uma alucinação coletiva, né? E aí, você coloca aqui nos comentários. Coloca aqui que você lembra pra gente comentar junto aqui na nossa comunidade de millennials, né? Nós nostálgicos aqui para falar sobre esse assunto. Certo, gente? É isso aí, meu povo. Então, por hoje é só, mas não se esqueça de se inscrever, porque nós estamos aqui na missão de pelo menos 100 inscritos no YouTube, tá bom? Né? Pra gente lançar o nosso curso de balada. O curso que o Fly da Xuxa aprendeu com a gente, tá? Teve dimensão do negócio, porque foi o Fly que aprendeu com a gente. Dá licença. Aquele curso que ele dá lá, que fica famoso na internet, né? Ele aprendeu com a gente. Eu fui mestre do Fly, tá, gente? Ouso dizer que eu fui a mestre do Fly. Então, ó, se você quer ver eu passando vergonha na internet, divulga aí para os seus grupos. Não esquece de curtir, por gentileza. Curte os nossos vídeos. Curte aí no seu podcast, se você estiver assistindo. Se inscreve, cadastra, coloca como favorito e compartilha com a galera para a gente poder engajar e realizar o nosso grande sonho de ser VJ da MTV, já que não tem mais MTV. Tá bom? Então é isso, Brasil! Vamos finalizando. Aí a gente vai fazer assim, ó. Cherion, pode do Millennial. Cheirinho foi no começo, agora é Cherion. Até o próximo episódio. Cherion, pode do... Ó, aqui, tá até furinho aqui, ó, gente. Babado. É o podcast mais cringe da internet. Vamos lá. Cherion, pode do Millennial.